Boa tarde, meu nome é José Tavares, eu sou o autor do ensaio que nos trouxe aqui hoje, entre outras coisas, que é este, o Europa não é um país estrangeiro. E tenho o prazer de ter comigo um amigo e antigo colega, que é o Mário Centeno, e que viveu alguma deste percurso de ceticismo, de dificuldades, mas também de enamoramento com a Europa, em parte um percurso partilhado, em parte cada um no seu percurso, mas que foi influenciado por muitas coisas em comum, como a distância de estudar nos Estados Unidos e perceber, olhar este continente de fora. E talvez para começar só dar uma ideia do que é o ensaio. O ensaio, para ser sincero, nasceu de uma certa satisfação com os ensaios que tenho lido sobre a Europa. Vários deles são conhecidos. O tema, o centro é a ideia da Europa, mas os ensaios que eu tenho lido ouvia muitas coisas que me pareciam ecos de coisas muito passadas. Esta ideia de que a Europa é um lugar privilegiado e que está numa posição bastante mais elevada, ou se quiserem, de grande destaque em relação aos outros continentes. Isso é tudo verdade, mas esquecendo também um pouco da história e dos dramas que fazem a Europa e que fazem a necessidade da Europa. E nós decidimos fazer esta conversa sem rede, e talvez uma boa maneira de começar é tentar pensarmos os dois um pouco se a história da Europa em si ajuda a Europa. Ou seja, aquilo que está para trás é um ativo, algo positivo que nos ajuda a caminhar para a frente, ou é algo que nos continua a puxar para trás? E queria perguntar ao Mário o que é que ele acha disto. Bem, boa tarde. É obviamente um prazer estar aqui hoje com o José Tavares. É verdade que partilhamos muito do caminho que trouxe José a esta reflexão, que também me conduziu a mim para ter, enfim, hoje o pensamento e a ação que tenho sobre a Europa. É evidente que nem o Presidente do Eurogrupo, nem o Ministro das Finanças nunca estão sem rede, portanto isso eu não partilho com o Zé. Vocês vão ver que eu vou estar muito mais com rede do que ele. E isso vai ser notório ao longo desta nossa conversa e depois da conversa convosco. A história da Europa é uma história longa e, enfim, difícil, mas que trouxe e conseguiu construir neste espaço geográfico aquilo que o Barack Obama, e eu tenho referido isto várias vezes nas últimas semanas, porque muitas vezes é mais fácil aos europeus, especialmente quando estão na pele de políticos europeus, citar políticos de outras geografias, porque podemos citar só um em vez de citar vários. E o Presidente Obama disse, numa das últimas visitas dele à Europa, uma coisa muito importante, que está ligado à questão da história da Europa. A Europa hoje é o espaço civilizacional mais desenvolvido que a humanidade alguma vez conheceu. Quer em termos de rendimento, quer em termos das nossas qualificações, da nossa escolaridade, da nossa educação formal, quer em termos das nossas condições de saúde, a Europa está aquilo que o Presidente Obama chama no pináculo da civilização. E eu acho que os europeus levam isto muito pouco em consideração. E os políticos europeus, então, ainda levam isto menos em consideração. E eu vou-vos dizer porquê. E porque é que é importante aprender com a história da Europa. E portanto, a minha resposta é sim, é verdade que nós temos aprendido com a história da Europa. No processo político europeu, os políticos tentam sempre fazer grandes diferenças
que são bem mais pequenas do que aquilo que se tenta fazer crer. A Europa tem muitas diferenças dentro de si, ainda bem. São muitas democracias, mas nós hoje estamos, como uma sociedade e como um conjunto de nações, num estádio de desenvolvimento que nunca antes tínhamos conhecido. E não é só na questão económica. A Europa hoje, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro, está numa posição absolutamente invejável face ao resto do mundo. Crescemos há 6 anos consecutivamente, reduzimos o desemprego e cresceu o emprego na Europa como nunca tinha acontecido neste espaço geográfico na história recente dos nossos países. Temos uma posição externa positiva, o que significa que a Europa gera milhares de milhões de euros de poupanças todos os anos. Temos uma posição orçamental praticamente equilibrada, como um todo, e isto dá um poder à Europa que ela não teve, ou provavelmente não terá, muito diferente, não teve nas últimas décadas e não terá nas próximas décadas. E, portanto, agora é o momento de agir, porque a Europa tem todos os instrumentos económicos, financeiros, sociais, culturais, para poder reagir aos desafios que se colocam. De certeza que vamos falar sobre isso, mas a Europa tem um papel de charneira hoje no mundo, atendendo àquilo que se está a passar no lado lá do oceano, à qual não pode deixar de dar resposta. E a melhor forma de fazer isso é precisamente aprender com a história. E acreditem, podemos debater isso, mas acreditem que nós temos hoje todos os instrumentos de que temos necessidade para poder dar relevância a este momento histórico que vivemos e o que aprendemos com a crise hoje reflete-se também neste momento social na Europa. No percurso para escrever este livro, eu acho que, como eu digo no prefácio, eu senti-me muito mais europeu no fim do que no início do livro e certamente passando por uma série de pessimismos. Nas leituras e nas reflexões pelas quais passei, uma das mais importantes foi a questão do nacionalismo, que era uma coisa que podemos discutir a seguir, se as nações ajudam ou podem ser um instrumento para construir a Europa ou se começam já a ser um empecilho. Mas uma coisa que é impressionante no nacionalismo é que como o nacionalismo foi inventado, foi uma invenção. Uma invenção muito bem sucedida, tão bem sucedida que nós hoje, em algumas coisas que queremos livrar-nos dele, já não conseguimos. No fundo, alguma coisa que saiu da caixa, uma caixa de Pandora que foi aberta e que é muito difícil fechar. Mas algo que torna-se relativamente evidente é que os incentivos dos políticos nacionais, e agora não estou a falar do Mário Centeno, mas os incentivos dos políticos nacionais para fazer a Europa são muito diferentes dos incentivos dos cidadãos europeus para fazer a Europa. Não sei não discuti ainda se o Mário concorda ou não com isto, mas há certas áreas onde é evidente que se tem que fazer a Europa. Política comum de ambiente, política comum de migrações, política comum de defesa, e que por alguma razão são tão simbólicas a nível nacional que os políticos nacionais não querem abdicar dessas áreas. E é muito estranho ter uma coisa que há 200 anos não estava aí, não havia os nacionalismos nem as nações como as conhecemos hoje, hoje torna-se uma força tão fácil de mobilizar quando queremos impedir o avanço da Europa. E eu queria perguntar também ao Mário, ter a opinião dele sobre, no meio destas negociações, destes caminhos, as nações acabam por ser uma muleta para chegar a alguma coisa maior, ou são sempre algo que puxa-nos para trás, para trás, para trás?
naquilo que o Zé Tavares foi elaborando enquanto me tentava fazer a pergunta mais difícil da tarde, até agora. Notou-se muito dos paradoxos, e não é culpa do Zé, é porque a Europa das Nações é também uma Europa de paradoxos. Paradoxos que têm muito a ver com aquilo que eu comentei há pouco. Eu espero que entendam, e eu vou tentar ser um pouco mais explícito, que é esta ideia de que os políticos tentam fazer diferenças pequenas grandes para criar espaço para si próprios. É assim que nascem comícios de indivíduos a lutar pelo seu nacionalismo, que juntam diferentes nacionalismos no mesmo palco. É um paradoxo, porque o que eles querem estar é separados. Porque se eles querem ser nacionalistas, não querem estar juntos no mesmo palco. E estas pequenas tensões, porque eu acho que isto são tensões sem grande significado, estas tensões que surgem na criação da Europa e na construção da Europa são aquilo que eu costumo dizer, enfim, quando reúno com os meus colegas, ministros das Finanças europeus, de outros países europeus, que são o conjunto de temas que nós sempre abordamos. A expressão que se usa é sempre enfim, a tradução para português é um pacote, ou seja, nós estamos sempre a ter que lidar com um conjunto de temas suficientemente grande para que as diferentes alternativas e visões sobre a Europa se possam refletir nesse conjunto de medidas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é evidente que a Europa existe e só pode ser pensada a partir das suas nações, a partir da sua diversidade. Mas que essa diversidade é, e é a minha interpretação da Europa, criativa, não é restritiva. A história de que falámos nas nossas primeiras intervenções é uma história tão longa, que criou um conjunto de convergências culturais, sociais e económicas que gerou a tal civilização da qual nunca antes tínhamos beneficiado. E é a partir daí que nós temos que partir na criação e na construção do que estamos hoje a observar. Vamos ver. A Europa tem a moeda mais jovem do mundo. O euro, se comparar a história do euro com a história do dólar ou da libra, é uma moeda recente, jovem. Criada, obviamente, pela vontade política dos europeus. O euro hoje tem o maior apoio que alguma vez teve dentro dos países que usam o euro. 3/4 dos europeus que usam o euro acham que essa moeda é boa ou muito boa para as suas vidas. E quando eu fui eleito presidente do Eurogrupo, havia muito poucas pessoas, analistas, comentadores, a apostar em que nós chegávamos ao fim do ano 2018 e tínhamos aprovado no Conselho Europeu o orçamento para o euro. É um embrião, é uma ideia quase só ainda, mas foi aprovado. E eu garanto-vos que em janeiro, fevereiro, março de 2018 havia muito pouca gente a aceitar a simples ideia de que até dezembro se conseguia chegar a um acordo. Ou seja, nós parece em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que estamos muito longe, que as nações são um fator intransponível, que as ideias que temos para a Europa vão levar muito tempo a construir. E é esta palavra tempo que eu queria aqui, antes de devolver a palavra, sublinhar. Porque nós temos que, enquanto responsáveis políticos, passar uma mensagem de que este é o tempo para agir, mas é o tempo para agir de forma estruturada, porque as questões
que enfrentamos são complexas. Quando os decisores políticos se tornam ansiosos e perdem a paciência, as respostas que temos, invariavelmente, são respostas incompletas e muitas vezes erradas aos problemas reais que enfrentamos. Há uma discussão muito técnica na Europa neste momento, que eu vou abordar muito levemente, só para dar um exemplo disto, que é a criação do Seguro Europeu de Depósitos Bancários. Chamam-lhe o terceiro pilar da União Bancária e falta completar o terceiro pilar da União Bancária. E é verdade que falta. Nos Estados Unidos, só para termos uma ideia da comparação dos termos, foram necessárias mais de 150 propostas apresentadas ao Congresso americano e mais de 60 anos de debate para que o que hoje conhecemos como Seguro de Depósitos Federal nos Estados Unidos fosse criado. Nós, na Europa, só conseguimos inscrever esta expressão Seguro Europeu de Depósitos numa decisão, num comunicado do Conselho Primeiros-Ministros, no Conselho Europeu, em junho de 2018. Ou seja, é um debate recente que nós não podemos fazer atropelar, porque é um tema onde todos temos que estar confortáveis e onde a confiança é um fator essencial. Ou seja, temos que usar o tempo hoje para reforçar essa confiança, reforçar esse debate, não deixar que o tempo nos atropele, porque o tempo hoje está e corre a favor da Europa. Volto a dizer, a Europa hoje está num dos melhores momentos económicos e sociais que alguma vez a Europa viveu. Quem quiser construir em cima desta realidade outra realidade, tem pelo menos que se esforçar um bocadinho mais do que um tweet. Tem pelo menos que elaborar um bocadinho mais nas suas ideias. Mas há um problema grande, que é o problema da desigualdade. Talvez, e este talvez acreditem que é quase uma certeza, é apenas uma dúvida metódica, nós ainda não tínhamos trabalhado na Europa o suficiente em termos de distribuição. Todos os indicadores económicos que eu falei são uma realidade, mas é preciso trabalhar mais a nível da distribuição. Talvez o último trabalho académico que eu fiz antes de enverdar por esta passagem como político foi precisamente com o José Tavares e foi sobre a desigualdade na Europa. E a desigualdade como tema europeu é um tema estranho ao debate político na Europa. E isto é um erro absolutamente crasso e que temos que ultrapassar nesta construção das nações. As nações são a vida da Europa, não são o empecilho da Europa. E não podemos abordá-las desta maneira. Sim, pensei que ias referir a este trabalho. Só para vos dar uma ideia, nós comparamos o... Quando se fala de desigualdade, há certos indicadores importantes, mas quando se olha para a Europa, fala-se desses indicadores a nível do país. E nós fizemos um exercício teórico com o Francesco Caselli e o Álvaro Novo, que foi, em vez de pensarmos em termos de país, vamos pensar em termos de europeus. E perceber como é que se desenrola, como é que se exibe, se quiserem, a desigualdade na Europa. E o que vimos, e por comparação até com os Estados Unidos, foi que enquanto nos Estados Unidos, se nós dividirmos os grupos, por exemplo, entre os 10% com menor rendimento, os 20% com menor rendimento, etc., nos Estados Unidos, em cada faixa de rendimento, quase todos os Estados estão representados da mesma maneira. Ou seja, os habitantes da Califórnia não estão muito mais representados entre os pobres do que entre os ricos. Há um certo equilíbrio. Na Europa, por razões mais ou menos evidentes, um país como Portugal, a Grécia, a Espanha, menos a Itália, nós estamos muito do lado dos com menor rendimento. Portanto, quando nós se pensássemos na Europa como devemos pensar em políticas para os 10% mais... A Europa não é um país estrangeiro, exatamente. Se nós pensássemos na Europa como um país e em políticas para os 10% mais pobres, ou 20% mais pobres,
entre os 20% mais pobres, 50% são portugueses, espanhóis, italianos e gregos. Portanto, torna-se evidente duas coisas. Uma é que são de jurisdições diferentes e, portanto, os holandeses e os alemães vão perceber isso. E, além disso, ainda temos um caminho a percorrer para os alemães se sentirem tão solidários com os portugueses como se sentem entre si. E, portanto, uma das conclusões deste trabalho foi precisamente que isto não é desencorajar as políticas europeias, mas é perceber que qualquer política europeia tem uma dimensão adicional de dificuldade que tem que ser ultrapassada. Eu queria referir um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão do euro. Nós todos ouvimos falar dos custos do euro, se vale a pena estar no euro, especialmente durante a última crise. Mas é realmente impressionante, até num país como a Grécia, em que a coisa esteve na mesa, e os próprios partidos que estavam a tentar pôr na mesa a saída do euro, tiveram que retirar, porque perceberam que as pessoas queriam continuar com o euro. O euro conseguiu uma coisa que é muito estranha, talvez não, mas à partida parece estranha, que é uma unidade monetária ter um valor simbólico enorme, que era o que estava na mesa com os gregos. Era também o valor simbólico. Os gregos sentiam que se separassem do euro, uma grande parte, estavam a cortar as amarras para muitas outras coisas. Eu acho que parte do desafio é fazer com outras políticas europeias o que se faz com o euro. E uma coisa que tem sido mal discutida a nível nacional é que qualquer política comum significa que há pessoas que vão perder, outras ganhar, mas se tudo correr bem, ao longo do tempo toda a gente vai ficar melhor. Portanto, nós com o euro já conseguimos isso. Já passámos por tempos em que muitas pessoas se sentiam a perder com o euro e, apesar disso, agarraram-se ao seu valor simbólico. A Europa, quanto a mim, precisa, isso é um bocado abordado aqui, precisa em outras áreas, defesa, ambiente, etc., migrações, de políticas que tenham o mesmo valor simbólico comum, sendo que é uma falácia que os políticos nacionais, mais uma vez não estou a falar do Mário, os políticos nacionais insistem. Política comum significa que nós vamos ter que perder algumas vezes para poder ganhar a maior parte das vezes. E, portanto, nós se queremos, por exemplo, uma política das migrações em comum, temos que saber que não vai ser talvez a que nós desejamos neste momento. Mas temos que aceitar uma deliberação comum para poder caminhar e fazer um caminho. Eu acho que isto é tão mais importante, dada uma citação que eu alargo dos Balcãs para a Europa, que é: a Europa tem realmente mais história do que consegue digerir. E é preciso construir muitas políticas até que a história passada perca importância. Aliás, gostava que vocês em casa olhassem para a vossa nota de euro, e há coisas muito subtis, algumas vocês já sabem, o Mário já deve saber disto tudo, mas todos os monumentos, vocês sabem, todas as referências, todas as pontes, os arcos são falsos, não existem. São feitos de uma forma genérica para simbolizar períodos, etc. Mas talvez mais interessante que isso é olharem para o que é escurecido como a Europa nas notas. E vão ver que há uma linha muito uniforme, algures a meio da Rússia, eu acho que inclui a Rússia, parte da Rússia. Vão ver que a Turquia, digamos, europeia, geograficamente europeia, está a escuro e o resto da Turquia está a claro. E isto num momento em que, por exemplo, a Guiana, nada contra isso, também está a escuro, a Guiana francesa. Portanto, eu imagino os burocratas europeus a desenharem esta nota numa cave mais ou menos sem janelas e a decidirem o que é que nós vamos pôr a escuro e o que é que nós vamos pôr a claro. Mas de certeza que não foi uma coincidência. Porque é tudo muito... E é estranho ao mesmo tempo, porque há ali coisas que são geográficas, há coisas que são culturais, que são passado colonial. O que eu queria perguntar ao Mário era, no fundo, se as instituições europeias, em termos de funcionamento e em termos de funcionamento democrático, se estão preparadas para isto, para que alguns percam, outros ganhem, e que a coisa se inverta, e que as pessoas sejam capazes de continuar o projeto comum, para além desses perdas e ganhos momentâneos. Vamos lá ver. Do projeto europeu, a conclusão que eu retiro, enfim, espero não estar a ser demasiado radical no meu europeísmo, é a de que nós somos todos beneficiários líquidos deste projeto. Eu disputo
com o José Tavares, quando muitas vezes discutimos estas questões, saber quem é que é mais europeísta do que o outro. Eu estou aqui talvez num papel mais institucional, o Zé está um pouco mais lançando assim umas buchas para a conversa, mas a verdade é que nós, ao olhar para todo o processo de construção europeia, honestamente nós vemos quão beneficiados do ponto de vista económico, social, de mobilidade, até cultural, da própria projeção que hoje conseguimos ter num espaço muito mais alargado, Portugal beneficia. E quando eu digo Portugal, digo a Espanha, a França, a Itália, todos, Holanda, Suécia, todos os países têm esse benefício líquido desta integração europeia. Hoje, a mobilidade de pessoas na Europa é muito superior àquela que existia há 20, 30, 40 anos. Hoje, nós podemos e conseguimos ter investimentos em Portugal e de portugueses na Europa que anteriormente não conseguíamos. Ainda temos um caminho para fazer. As instituições europeias refletem os equilíbrios que os países quiseram instituir, enfim, na expressão anglo-saxónica nós designamos os checks and balances, que permitem alargar discussões de forma controlada. E é exatamente isso que acontece na Europa. Acontece isso com o direito de veto, com os votos por unanimidade, com as decisões que levam muito tempo a preparar, mas esse é o tempo que nós precisamos para poder continuar a construir a Europa. Volto ao meu tema, a um dos temas que já aqui abordei. Nós não devemos querer acelerar o tempo. Não podemos acelerar o tempo, porque isso nunca foi bom conselheiro. Nas crises financeiras é muito engraçado, porque nós nas crises financeiras conseguimos identificar precisamente o momento em que os agentes financeiros, ao acelerarem o tempo, geram essas crises financeiras. Porque querem, num momento muito curto, retirar todos os proveitos. O nacionalismo político é um pouco isso. É um pouco isso. É tentar acelerar o tempo para tirar proveito político de uma situação em que, objetivamente, enfim, se nós olharmos para o Brexit, é exatamente isso que vemos, não havia uma percepção completa, nem uniforme, daquilo que significava aquele tempo, aquela votação, aquela decisão. E, portanto, eu sou sempre muito apoiante de que os debates sejam informados, que tenham os seus tempos, e as instituições europeias são muito formadas nessa dimensão. Ou seja, nós transferimos um peso para as instituições europeias numa tentativa de controlar o processo de decisão. Pode parecer mais um paradoxo, mas a verdade é que nós, se olharmos para a Comissão Europeia, para o BCE, para o Mecanismo de Estabilidade Europeu, que foi o mais recentemente criado, as decisões são tomadas sempre por unanimidade, as decisões são tomadas sempre muitas vezes, com a audição dos Parlamentos Nacionais, sempre que as Constituições Nacionais assim o obriguem. E esta forma de trabalhar pode parecer pesada, mas acreditem que é ao mesmo tempo o freio e contrapeso de que alguém possa dominar o sistema por dentro. Isso não é possível acontecer. Quem nos diz que isso pode acontecer não está a falar verdade.
porque a Europa é um espaço de nações, é construído como um espaço de nações e na fase atual da sua construção é assim que ela deve ser entendida. Que às vezes uns queiram ir mais depressa e outros mais devagar, a história da humanidade sempre foi exemplo disso. Que nós abdiquemos dos nossos momentos de reflexão. Devíamos ter aprendido com os filósofos gregos, que são um pouco o espaço, pelo menos filosófico, da nossa sociedade, em como evitar essa discussão e esse debate é prenúncio de más decisões e não podemos mesmo ir por aí. E, portanto, o apelo e eu acho que passa muito bem no livro do José Tavares, que é por isso que estamos aqui hoje, convém recordar, a quantidade de informação e de conhecimento que ao longo de séculos está sistematizado nestas poucas páginas, leva-nos, eu discuti isto com o José Tavares, enfim, numa versão mais longa do texto, que era cada página deste texto tem muito tempo lá dentro. E o apelo que eu faço a quem o ler é que se dê ao tempo de entrar em cada uma das páginas e percorrer o tempo que, estando lá, não está no texto. Porque é isso mesmo, são centenas de anos de construção de um espaço que está, volto a sublinhá-lo, no ponto mais alto que nós alguma vez conhecemos uma sociedade no mundo, na humanidade. E isso é algo que deve encher de orgulho os europeus. Eu vou só fazer aqui mais uma frasezinha, já baixo o microfone outra vez. Esta questão da informação é de tal maneira importante, e o debate e preenchermos os espaços com informação. Eu, no outro dia, dando uma entrevista a um jornal argentino para descrever a situação na Europa, que imaginem o que é que na Argentina se possa olhar, inclusive com as dificuldades que a Argentina hoje, infelizmente, está de novo. Um dos países mais ricos no início do século XX. É, aliás, um excelente exemplo de como não fazer política económica e social, enfim, populismo. Várias ondas de populismo. Mas eu, para descrevi-o através de uma tira da Mafalda, em que a Mafalda está à conversa com o pai, ao pé de um vaso, com uma flor que não crescia. E a flor estava exposta ao sol, tinha água, tinha os nutrientes, e ao longo da tira não havia maneira da flor crescer, até que a Mafalda diz para a flor que é primavera, e a flor cresce. E a Mafalda conclui que o que faltava à flor era informação. Ela tinha tudo. Tinha água, tinha o sol, tinha a terra, faltava-lhe a informação de que era o momento de crescer. E eu acho que é isso que muitas vezes falta no debate. Nós não temos consciência do que a Europa hoje representa no mundo em termos económicos, em termos financeiros, em termos sociais, em termos culturais. Falta-nos, objetivamente, a informação. E para vocês perceberem que eu não estou só a dar música, eu vou-vos contar quais foram os meus primeiros 6 meses como presidente do Eurogrupo. Eu já pertencia ao Eurogrupo, já ia às reuniões antes de ser o presidente do Eurogrupo, mas não tinha esta perspectiva que vos vou dar agora. Ao começar a preparar as reuniões e as agendas e a dirigir as reuniões com cada um dos outros meus colegas, eu percebi que havia uma coisa que faltava. Nós estávamos a tratar de coisas tão complexas como redução do risco, partilha do risco no setor bancário e no setor financeiro, e cada um de nós estava objetivamente com um conjunto de informação que era diferente do outro. Mesmo partilhando todos os meses um espaço comum de debate, essa informação não era nem coerente, nem a mesma. E então percebi, confesso-vos, que os primeiros 6 meses iam ser um pouco dolorosos
pelo menos para a minha maneira de ser e de colocar as questões nestes fóruns políticos. Mas encomendei à Comissão, ao BCE e ao Fundo de Resolução Europeu, ao Fundo Único de Resolução, o primeiro relatório, imaginem, comum das 3 instituições sobre a evolução do setor financeiro na Europa. Não existia. Estas 3 instituições não tinham um documento comum onde a visão sobre o progresso e o processo de integração financeira na Europa estivesse plasmado. Esse relatório veio em junho de 2018 e foi a partir daí que eu consegui criar a agenda para o segundo semestre compartimentada e organizada em torno de ideias comuns, de informação. Porque se na tira da Mafalda a flor também não conseguia crescer, na opinião da Mafalda, a causalidade era porque lhe faltava a informação de que já estava na primavera, ali também a informação estava de tal maneira espartilhada. Cada um usava a informação como bem entendia, quase como instrumento de política. E como vocês devem imaginar, quando usamos a informação como instrumento de política, acabou. Quer dizer, já não há maneira de nós conseguirmos chegar a uma conclusão capaz do ponto de vista do processo decisório, e isso mudou. Esta coisa tão simples como ter uma visão agregada, comum, coerente sobre o que se estava a passar na Europa, mesmo entre os ministros das Finanças dos 19 países da área do euro. Pessoas que não pensem que não estão informadas, estão, mas a informação é algo que tem que ser muito claramente organizada e transmitida. É absolutamente crucial que assim seja. Ok, nós estamos quase a talvez passar a 1 ou 2 perguntas ou 3 da audiência, mas gostava de trocar aqui impressões sobre o que se está a tornar talvez apenas um fait divers, mas talvez seja mais importante que isso, que é o Brexit. E é muito fácil, e acho que tem sido um dos caminhos seguidos, ridicularizar um pouco o funcionamento da democracia inglesa pela dificuldade em obter um consenso ou um mínimo consenso para sair. Há alguns aspectos muito interessantes na construção da Europa e alguns deles estão aqui também retratados de uma forma discreta, mas importante. Algo que eu não sabia: De Gaulle considerava que Jean Monnet era um americanizado. Era alguém um bocado perigoso porque era americanizado. E aqui vamos chegar, se calhar, a outro ponto. E porquê que era americanizado? Porque pensava em termos de organização, pensava em termos de incentivos, pensava em termos de vamos fazer a economia, se calhar, para depois apoiar a política, porque a política, começar pela política talvez seja mais difícil, há quem discorde. Mas isto para dizer que há um capital mesmo assim de pragmatismo anglo-saxónico. Também não nos podemos esquecer que a Europa recebeu um grande empurrão dos Estados Unidos, que pela primeira vez, depois de vencerem uma guerra, quer no Japão, quer na Europa, decidiram que o objetivo seguinte era apoiar as nações perdedoras, como o Japão e a Alemanha, para se integrarem no comércio mundial e na economia mundial. E a Europa deve muito a isso. E o que eu queria fazer, a pergunta que eu queria levantar, no fundo, e que respondesse um bocado como se estivesse aqui sem jornalistas, mas é: nós vamos perder alguma coisa? Se nós vamos perder alguma coisa se perdermos o Reino Unido na União Europeia. E isto é importante porque, se nós pensarmos, uma das poucas áreas em que a União Europeia é um sucesso é que os países que estão fora normalmente querem estar dentro. E pela primeira vez alguém que estava dentro, mais ou menos, como nós sabemos, quer estar fora. E, portanto, o que é que isto vai implicar? Vamos perder realmente alguma coisa? Só para dar uma ideia da possível falta de pragmatismo, eu vi em determinado momento um político muito sénior da Europa a dizer: finalmente vamos poder voltar ao francês como língua oficial. Eu gosto muito do francês, mas sei que alguns efeitos colaterais em termos de organização e de pensamento político seriam dolorosos para a Europa. Portanto, eu queria um bocado
pôr essa carta na mesa. O que é que vamos perder realmente se o Reino Unido sair da União Europeia? Eu vou ser bastante mais curto do que nas outras respostas, até para termos tempo, e porque esta pergunta enfim, tem duas respostas. Uma resposta económica e financeira, que é mais longa e mais chata, outra mais política, e a resposta curta é nós vamos perder, mas eles vão perder muito mais. E eu acho que, enfim, não me enganaria muito se dissesse que eles já perceberam isso, mas o processo político não tem sido propriamente muito linear no Reino Unido. Nós vamos perder, como é evidente, vamos perder diversidade, vamos perder pluralidade, vamos perder uma visão que é muito importante no contexto europeu sobre o processo de construção europeia. Vamos, obviamente, como em todas as alterações estruturais, e esta é uma alteração estrutural, poder aproveitar em algumas dimensões dessa alteração, porque vamos todos reconsiderar a nossa perspectiva sobre a Europa, quer em termos económicos, quer em termos sociais, mas vamos perder. E temos que construir em cima dessa perda. E isso é aquilo que nós nos devemos concentrar neste momento, que é, obviamente, contribuir para que o processo seja o mais tranquilo possível. Não podemos deixar de passar a mensagem de que vai haver um período que, aliás, já está a acontecer em grande medida no Reino Unido, que depois se vai refletir também na Europa, da redução do potencial de crescimento, de redesenho das relações económicas e financeiras, e essa perda é, obviamente, sempre de lamentar. Pode ser que o resultado final, que ainda não sabemos qual é, venha a ser outro, mas enquanto não sabemos qual é, e isto já é caricato, passarmos 3 anos depois do referendo, que vai fazer 3 anos dentro de poucos dias, ainda não sabemos qual é o resultado que tudo isto desemboca, é obviamente mau para todos, e também não é um grande consolo que seja pior para o lado de lá da Mancha, obviamente. Portanto, no final não vamos ficar melhor do que poderíamos estar sem este choque adicional. Eu acho que nós queríamos abrir para 2 ou 3 perguntas. Eu julgo que perguntas sobre a carga fiscal vão ser vetadas, e outras afins. Mas podemos começar aqui à frente. Alô, não é carga fiscal. Eu vivo na Europa há mais de 50 anos. Inclusivamente vivi em Londres e vivo em Paris. E escolhi Paris, mas ainda muito antes desta Brexit. Eu digo sinceramente, não estou de acordo com tudo da Europa, mas eu sou europeu, sinto-me mais do que nunca europeu. Eu, antes de vir, eu faço parte da comissão organizadora da capital, Guarda Capital da Cultura Europeia. Portanto, represento um bocado a diáspora, os imigrantes das comunidades. Posso lhes dizer que me sinto bem hoje, tenho casa em Lisboa e sinto-me bem em Paris, sinto-me bem na Europa. Inclusivamente, antes de vir embora, vinha para essas reuniões na Guarda, senti-me quase na obrigação de dar a procuração a uma pessoa muito minha querida e muito estimável, a minha mulher, para ir a votar na minha vez. Perdi uma manhã na polícia para lhe dar o meu voto. E assisti uma parte da nossa... Desculpe, nós temos... Vou ser mais breve. Vou ser mais breve. Não, a pergunta é o seguinte, fiquei muito decepcionado
sobretudo com a parte dos jovens, de não votarem. Eu fui à polícia para votar e para dar o meu voto, porque com os populismos, com tudo isso, e portanto eu acho que falta uma consciência, sobretudo na juventude, ainda uma consciência europeia, além do Erasmus, além de tudo isso. E digo-lhe uma coisa também, tenho muito prazer, tenho muita honra saber que um compatriota meu tem um cargo importante na União Europeia. E eu creio que nós, o povo português, é um povo, um pequeno povo, mas é um povo de veículo, é um povo de comunicação e é um povo de construção. Portanto, obrigado, Mário, obrigado. Eu a você, Pinhalo, eu como também sou editor, eu sugeria, a Europa não é um país estrangeiro, mas sim um espaço de nações. Eu poria uma coisinha muito mais... A ideia era essa, era que cada um completasse o título. Pronto, mas eu completo e comercialmente poria isso. Portanto, obrigado, Mário, obrigado. E quero dizer-vos, sinto-me europeu a 100%. E os primeiros europeus, foi precisamente da minha região, da Guarda, Vila Formoso, com o Salto, com daqueles concelhos todos que ultrapassaram as fronteiras, e são eles os primeiros europeus. Vamos continuar com outra pergunta. Obrigado. Obrigado. Está ligado? Não. Já está? É um jovem interessado. Boa tarde, muito obrigado. Gostei muito de vos ouvir. Eu gostava de vos perguntar como poderá vir a evoluir a vontade política dos países membros da Europa, parceiros, agora nestes próximos meses, no seguimento dos resultados do Parlamento Europeu, a fim de criar uma Europa mais completa e acabar o que não foi ainda acabado. Mais uma pergunta, talvez, e depois juntamos as duas. Não há mais perguntas? Mais perguntas, uma. Começo eu? Pronto, eu começo, depois o Mário continua e não sei se termina a seguir. Deixe-me só dar Falou-se muito dos resultados das eleições europeias. Eu acho que há um aspecto importante. Eu vejo como positivo que existam 3 blocos importantes, pelo menos, com a introdução neste momento dos liberais, e que haja um outro bloco a caminho de ser decisivo, como os verdes, porque é um dos temas aqui debatidos. A Europa e a política europeia precisa de mais drama no bom sentido. A política vive de drama QB. De certa forma, vive de um drama que possa fechar em cada eleição, pela contagem dos votos. Portanto, a democracia é uma coisa, um mecanismo bastante interessante em que se incita as pessoas ao debate, à rua, à expressão das diferenças, e depois esta coisa fantástica que é, contamos os votos, sentamos-nos e vamos ter um período em que a política segue outro ritmo. Esperemos que não seja um ritmo muito distante. Eu vejo o que mudou no Parlamento Europeu como uma oportunidade para um debate mais profundo do que pode vir a ser a Europa. E sem querer ir muito por esse lado, mas querendo deixar aqui a mensagem, eu acho que os cidadãos europeus estão, por exemplo, preparados para, em questões importantes, por exemplo, a cessão de mais um país que queira integrar a União Europeia, que haja um referendo europeu em toda a Europa no mesmo dia. E isso vai tornar os cidadãos muito mais interessados nas grandes decisões europeias. Acho que a tentativa de usar referendos aqui e ali, muda-se a data, muda-se o momento para tentar chegar a um resultado, isso foi uma das coisas que correu mal. Acho que as pessoas não podem esquecer que um referendo em que a França vote num sentido e a Alemanha vote noutro, vai haver 40% ou 45% dos franceses que vão votar como os alemães. E vão saber que noutra ronda vai ser ao contrário. Portanto, o contar os votos, como antigamente se contavam os espingardas, o contar os votos ao mesmo tempo sobre a mesma questão, eu acho que é uma das partes dos mecanismos importantes para fazer as pessoas sentirem a Europa a bater a uma velocidade. Primeiro, deixe-me agradecer-lhe o seu esforço por ter participado. É muito, muito importante que a participação tenha exatamente essa forma.
no momento em que as eleições existem. Depois temos outras formas de participar. Esta é uma forma de participar e de nos aproximarmos. Há milhentas outras formas de o fazer, mas quando temos eleições, essa é a forma de participar e todos devemos, obviamente, fazer exatamente isso. A minha interpretação de porque é que, enfim, ciclicamente, ou em alguns momentos, pelo menos essa participação é mais baixa, é porque os cidadãos ficam na dúvida sobre a capacidade dos políticos tomarem decisões. E quando eu há pouco tentava jogar um pouco de água na fervura e dizer não vamos criar aqui grande ansiedade, não queria com isto dizer que não devemos manter a pressão. Aliás, eu tenho usado muitas vezes a ideia de aumentarmos a exigência em todos os momentos com o processo político. Só quem pode fazer isso é a cidadania. São os eleitores, nos diferentes momentos em que são chamados a participar e, portanto, queria agradecer-lhe esse testemunho que aqui deixou e esperar que possa ser ouvido por muitos e que nas próximos atos eleitorais também essa dimensão de participação se venha a alterar. E o resultado das eleições foi o resultado, de facto, que reflete aqueles que quiseram ir às urnas e que decidiram ir às urnas e que tomaram uma opção num espaço europeu muito, muito vasto. Mas eu também queria desdramatizar algo que tem sido muitas vezes dramatizado na análise política. Nós não estamos a observar nada de particularmente novo na Europa. Se olharmos para o espectro político, a verdade é que a direita europeia está hoje mais fragmentada do que estava há 10, 20, 30 anos. Isso é verdade em Portugal, mas é muito mais verdade em Espanha, é muitíssimo mais verdade ainda em França, na Itália, na Alemanha, no Reino Unido. A democracia cristã ou os partidos da direita e do centro-direita europeu viveram em todos estes países, durante muitos anos, sem nenhuma oposição à sua direita. Eles eram uma federação de todo o espectro ideológico à direita da social-democracia representada em Portugal pelo Partido Socialista. E isso deixou de ser assim. Mas deixou de ser assim, na minha interpretação, porque a resposta que esses partidos tentaram retirar e o benefício que tentaram retirar de uma gravíssima crise pela qual a Europa passou foi de hegemonia e da expressão do não há alternativa. E eles não conseguiram lidar com o pós-crise, com a recuperação económica, com os desafios que deixaram querer federar em torno desta ideia que era hegemónica porque, por exemplo, colocou, e é verdade que colocou, em muito maus lençóis, em muitos países, os partidos sociais-democratas. E esta fragmentação que se vê no espectro da direita de muitos países europeus tem provocado, na análise da ciência política a nível europeu, uma perturbação, mais uma vez, de crise, que eu acho que, na verdade, não reflete outra coisa senão a incapacidade de partidos que antes federavam todas estas posições agora não o fazerem. Mas estas posições sempre existiram. Se nós formos aos resultados das eleições espanholas em 77 e 79 e seguintes, nós vemos que a representação ideológica espanhola não se transformou de forma significativamente. Apenas aconteceu que durante um período de 30 anos o Partido Popular federou muitas posições no espectro ideológico da direita espanhola. Isto é verdade com o AfD na Alemanha, com os fenómenos em França conhecidos e também no Reino Unido e na Itália e nesses países todos. O que é que eu quero tirar daqui? Um pouco a mesma mensagem que o Zé Tavares disse. Nós hoje temos um espectro mais desafiante, porque mais fragmentado, mas é exatamente esse espectro que nós temos com que nós temos que lidar para mover
enfim, esta grande construção que é a Europa, e de alguma maneira, se calhar agora até é mais fácil, porque agora todos estão representados à mesa, enquanto que anteriormente estavam representados por outros que, na verdade, deixavam criar tensões que agora não são possíveis de criar no momento da decisão. E desse ponto de vista, do ponto de vista da pluralidade de uma democracia, talvez seja melhor termos todos representados de forma transparente e aberta e podermos discutir ao mesmo tempo com todos, do que estarmos num sistema que, se calhar, não era exatamente representativo daquilo que era a realidade social europeia, que é muito pró-europeia. Os resultados das eleições são claríssimos em todos os países, sobre o sinal de alteração de uma certa crise do europeísmo. É possível que políticas internas possam perturbar um pouco este meu raciocínio e nós vejamos num ou noutro país alguns lives de lutas internas na política doméstica, digamos assim, que não traduzam diretamente isto para as eleições para o Parlamento Europeu, mas a verdade é que os blocos europeístas, ainda que mais fragmentados, ganharam representação e ganharam em particular face a eleições que ocorreram há muito pouco tempo. E isso é positivo. E eu acho que é com essa ideia que o Parlamento Europeu deve continuar a desempenhar a sua função no quadro da construção europeia. Vamos ter debates mais vivos, mais ativos, com certeza, mas também é desse desafio que se faz muito da construção europeia. Talvez tenhamos mais horas noturnas para estar à volta de uma mesa, mas no fim do dia vai valer a pena. Obrigado. Nós vamos terminar aqui. Só queria usar uma citação do último capítulo que tirei de uma peça de Samuel Beckett e esperar que isto não aconteça, mas acho que em certos aspectos é aquilo que nós queremos evitar na Europa, em que um personagem diz assim: eu não posso continuar assim. E o outro responde: isso é o que tu pensas.